A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Que a graça do Senhor esteja com todos vocês nessa hora, amém? Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus ao teu coração, que fica lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Amém? Querido, eu acho tão impactante que todos nós sabemos que Deus, Ele tinha uma missão, Ele tinha uma promessa ali para o povo de Israel. Promessa essa que ele tinha feito para Isaac, Jacó e Abraão. Uma promessa, uma aliança, né? Que Deus tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, para os filhos de Israel. E nós bem sabemos a história linda aqui que Deus tinha sobre a vida de José. Deus tinha uma promessa, um propósito, aleluia, louvado seja Deus, muito lindo, sobre a vida de José. Mas para que José chegasse a esse propósito a qual o Senhor tinha feito, Deus tinha mostrado a José, revelado a ele em sonhos o mistério que Deus tinha com ele futuramente. Mas José, muito jovem, ele não entendia o porquê daqueles sonhos, o significado daqueles sonhos. Mas quando foi lá na frente, quando José conquistou o propósito, foi que José foi entender o conceito e aquele sonho ao qual se referia, e que o Senhor Deus próprio tinha mostrado para ele. Que foi aqueles sonhos onde todos nós conheci, que ele falou para os seus irmãos, e ele muito jovem, ele não entendia o propósito, ele ficava confuso, mas lá na frente, quando se concretizou, foi que ele foi entender. Mas o que me chama mais a atenção, que para José chegar nesse propósito, a qual o Senhor já tinha revelado a ele em sonho, José passou um processo não muito bom. E eu já quero ministrar teu coração a partir daqui e dizer: se Deus tem propósito, se Deus tem promessa sobre a tua vida, e está acontecendo algo, se Deus já revelou esse propósito no teu coração, em sonho, não sei, eu já tenho usado algum profeta para te revelar este propósito em sonho, e está acontecendo alguma situação adversa na tua vida, e você não entende porque, eis aqui a resposta. É porque para chegar nesse propósito é necessário você passar por esse processo ao qual você está passando agora. E muitas das vezes esse processo ao qual Deus nos coloca para chegar no propósito não é fácil, meu querido. Não. José, para chegar nesse propósito ao qual o Senhor tinha mostrado para ele, José teve que passar por uma cisterna, José teve que passar por calúnia, José teve que passar por difamação, os seus irmãos se revoltaram contra ele, José teve que passar pelas piores injúrias que pode se acontecer. Então, se José passou, e você que está passando aí tem propósito, que Deus fez um propósito, para chegar, é necessário você passar todo esse processo. Porque para chegar no propósito, ele teve que passar esse processo.
processo de cisterna, processo de prisão, processo de calúnia, processo de luta. Então, às vezes está acontecendo algo na tua vida, não te preocupa. Porque tudo isso, meu querido, minha querida, é processo para que você venha chegar no propósito de Deus sobre a tua vida. Se Deus te mostrou e se Deus te fez a promessa, creia que esse processo ruim que você está passando pode ser na tua vida espiritual, na tua vida conjugal, na tua casa, no teu lar familiar, ministerial. Pode ter a certeza que é processo para você chegar no propósito. E não desista. José, ele foi fiel até o fim. Fiel a seu Deus até o fim. Ele não negou sua fé. Ele foi fiel até o fim. E o processo dele não foi fácil. Para você que acha que não vai conseguir, o processo dele foi doloroso, meu querido. Mas ele não negou a sua fé. Ele não pulou do barco. Ele não ficou em cima do muro. Ele continuou até o fim, louvado seja Deus. E o processo é dolorido. Deixa eu te dizer aqui, me escuta aqui. O processo é difícil, o processo é dolorido. O processo traz lágrimas, o processo traz choro. Mas aquele que perseverar até o fim, vai valer a pena. Aleluia. Valeu a pena. Porque José, ele se transformou num grande governador do Egito. Abaixo de Faraó só tinha ele. Todos o obedeciam. Por quê? Porque ele perseverou até o fim. E a mensagem que eu quero te deixar é, no início dessa palavra, persevere até o fim no processo. Ai, irmã, mas tá difícil. Eu tô passando isso, eu tô passando aquilo. Tá difícil. Os irmãos se levantaram contra ele, os próprios irmãos. Mas o que eu acho mais interessante nessa palavra é que José, ele, pela posição que Deus colocou depois de tudo que ele passou, ele se reencontra com os irmãos de novo. Aleluia. José poderia olhar lá para o passado e desprezar os seus irmãos. Mas José, ele nos dá um tapa na cara aqui, ele nos ensina a perdoar. Porque você falar que perdoa é fácil, porque às vezes a gente tem pessoas que perdoam apenas só de boca para fora. Mas José, ele perdoou de coração. Tem gente que diz que perdoa. Eu perdoo, mas eu não quero que pise no meu batente. Eu quero bem longe de mim. Isso não é um verdadeiro perdão. É você fingir. Aleluia, louvado seja Deus. É você fingir, simular uma amizade. Isso se chama hipocrisia. Por quê? Porque você não perdoa a pessoa de verdade e às vezes fica simulando uma amizade que não tem. Porque você diz, eu perdoo, mas eu quero bem longe de mim. Isso é um sinal que você não perdoou de coração. Você perdoou de boca para fora. Porque José aqui, ele nos dá um exemplo de verdadeiro perdão. E olha que os irmãos de José fizeram a maior injúria sobre a vida dele. É tanto, ele perdoou tanto. Ele poderia olhar para os irmãos, olhar para o passado e dizer, eu não quero saber deles, agora eles vão ver onde eu estou. Não. Agora eles vão ver que agora eu subi, agora eu tô grande, agora eu tô isso. Não. José, ele não pegou aquela autoridade ou o lugar onde Deus colocou ele para diminuir seus irmãos. Ele perdoa seus irmãos tão verdadeiramente que ele quer trazer seus irmãos para perto. Ele perdoou verdadeiramente, não foi somente de boca para fora. Você já ouviu falar daquelas pessoas que falam, eu perdoo, mas eu quero bem longe de mim, bem longe. Isso não é um verdadeiro perdão. Amém? E José aqui, ele nos ensina que ele, mesmo ele ter sofrido com os irmãos, ele perdoou eles verdadeiramente. É tanto que ele trouxe todo mundo para perto, todo mundo ali junto. Vamos morar comigo, todo mundo para perto dele, ele trouxe todo mundo. Então,
Deus, ele é tão maravilhoso na sua palavra que ele nos deixa passar por algumas adversidades. Às vezes é porque o Senhor tem propósito sobre a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que aquela geração de José, de Jacó, morre. Louvado seja o nome do Senhor. José falece, todos os seus irmãos e toda aquela geração ali vem a falecer no decorrer do tempo, no decorrer dos anos. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus, eles crescem de uma tal maneira, que fica numeroso o povo de Deus. O povo de Deus cresce de uma tal maneira que eles ficam numerosos. Mas a Bíblia diz que ali surge, é levantado um novo rei. E esse novo rei era mau. Esse novo rei era impiedoso. E ele vê ali que o povo de Deus está crescendo muito e ele sente muita ira no seu coração e diz: nossa, tem que parar o povo, tem que barrar o povo está crescendo demais. Daqui a pouco vão tomar de conta do meu reinado, vão tomar de conta do Egito e tem que barrar para que esse povo não venha a crescer mais. Louvado seja Deus. Mas o que eu acho tão impactante é que ele usa de uma estratégia, busca de uma estratégia para barrar, para fazer com que o povo de Deus não cresça. Ai, meu Deus, olha Deus. E tem alguém, louvado seja o nome do Senhor, que está querendo parar, barrar o povo de Deus. Tem alguém que está querendo tocar no povo de Deus. Mas esse novo rei que se levantou, ele não conhecia José, ele não conheceu a história de José e ele não sabia que o povo a qual ele estava se metendo era protegido por Deus. Era protegido por a potente mão de Deus. Ele não sabia nem onde estava se metendo. Porque quando alguém, querido, tenta se levantar contra o povo de Deus, contra os servos verdadeiramente de Deus, é como se mexesse com o próprio Deus. Não precisa fazer nada. O próprio Deus trata com a pessoa. E esse rei não foi diferente. Ele tentou parar o povo de Deus. E Deus me traz nessa palavra para te dizer: tem alguém querendo te parar. Tem alguém querendo parar teu ministério. Tem alguém querendo parar o propósito que Deus tem para a tua vida. Mas Deus manda te dizer: não vai adiantar. Porque quanto mais tenta parar, quanto mais tenta barrar, mais Deus é na tua vida. Deixa eu te dizer, o faraó, o novo rei, queria parar o povo de Deus crescer, dizendo, colocando para que os egípcios aumentassem a carga horária deles, para quando eles chegassem em casa, eles chegassem mais cansados e eles não tivessem mais disposição para deitar com suas esposas. Mas não adiantou, porque aqui onde nós lemos vai dizer que quanto mais os afligiam, quanto mais ele tentava parar o povo de Deus, mas o povo de Deus crescia. Louvado seja Deus. Não adianta. Quanto mais Satanás luta contra a igreja, quanto mais Satanás tenta contra a igreja, quanto mais Satanás tenta parar com a igreja, mais a igreja do Senhor cresce. E a Bíblia diz, quanto mais ele tentava colocar cargas pesadas no povo, quanto mais eles afligiam eles na obra, açoitavam eles na obra, maltratavam eles na obra, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam e mais eles se espalhavam de uma maneira que eles ficavam loucos por causa do povo de Israel. Não adiantava. Mas o inimigo, ele não consegue ficar feliz quando o povo de Deus permanece firme no projeto, no propósito a qual Deus colocou. O inimigo, ele tenta se levantar com mais força e com mais fúria. E se nós não tivermos firmado na palavra, no Senhor, nós não conseguimos. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as potestades espirituais. Aleluia, louvado seja Deus. O inimigo, ele tem raiva quando nada tenta te paralisar. Porque quanto mais ele tenta te derrubar, mais forte você fica. Porque quem está em você
é o Espírito Santo de Deus. Nem que seja na luta, mas você passa glorificando o nome do Senhor. E o inferno tem raiva, meu querido. O rei fica irado, diz, não tem como. O povo ainda continua crescendo. E ele dá uma estratégia para as parteiras. E diz, os meninos homens que nascerem das hebreias, mata tudo. Mas não conseguem. E ele agora tenta matar todas as crianças, todos os meninos do povo de Israel, ele tenta matar, mas não consegue. Deus levanta Moisés para libertar o povo, louvado seja Deus. Moisés pequeno, Deus dá livramento. Moisés pequeno, Deus dá livramento para ele, porque Deus tinha algo sobre a vida de Moisés. Deus tinha um propósito sobre a vida de Moisés. Moisés pequeno, Joquebede põe ele no cesto e põe ele no rio Nilo, como todos nós já conhecemos a história. Deus dá livramento para Moisés. Tem um louvor que fala, quem tem promessa de Deus não morre. Eu discordo, quem tem promessa de Deus pode até morrer, mas até que essa promessa se cumpra, Deus conserva em vida, aleluia. Louvado seja Deus. E Deus dá crescimento para Moisés dentro do Egito. Deus dá crescimento para Moisés dentro do palácio. Deus dá crescimento para Moisés dentro do território inimigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te dar crescimento, querendo Satanás ou não, o inimigo se levantando ou não. Deus vai te dar crescimento no meio deles. Deus vai te levantar no meio deles. Deus dá crescimento a Moisés, porque quando Moisés está no rio Nilo, quem acha é a princesa, a filha de Faraó, e ela ama Moisés. Moisés é criado no palácio, Moisés é criado no meio do Egito, dentro da casa de Faraó, e o mesmo Moisés que foi criado no Egito, o mesmo Moisés que Deus deu crescimento para ele no meio dos inimigos, foi o mesmo Moisés que Deus chamou para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito, aleluia. Aí sabe o que é que eu aprendo com essa palavra? Deus não vai te tirar do meio dos teus inimigos. Não. Deus vai te dar crescimento no meio deles. Moisés foi criado dentro do Egito. Moisés foi criado no meio do Egito. Moisés foi criado no meio de Faraó, no meio ali do palácio. No meio de Faraó, no meio daquele que queria exterminar com o povo de Deus. Deus dá crescimento a Moisés. Moisés ali aprende todos os costumes do Egito. Moisés estava no Egito. Moisés aprende os costumes do Egito. Mas Moisés tinha um sangue hebreu. Aleluia. Moisés nunca perdeu o seu sangue hebreu. Ele poderia até estar no Egito, até ser cuidado pelo Egito, mas o Egito nunca entrou nele, porque ele continuava servindo ao Deus Todo-Poderoso. Ele continuava temente ao Deus Todo-Poderoso. Ele poderia conhecer ali as coisas do Egito, o conhecimento do Egito, mas o sangue que ele tinha era hebreu. Qual a mensagem, irmã, que você quer me passar através disso? Deus vai te dar crescimento no meio dos teus inimigos. O mesmo Moisés que foi criado no Egito, que foi criado no meio do que queria atentar sobre o povo de Deus, era o mesmo que Deus ia levantar para libertar o povo da escravidão. Louvado seja Deus. Não adianta tentar maquinar contra. Não adianta tentar maquinar, falar mal ou querer exterminar, não. Porque quem luta pelo povo de Deus, quem luta pelos filhos de Deus, é o grande eu sou, é o próprio Deus de Israel. E o inimigo não tem poder. Quanto mais o inimigo tenta parar, quanto mais o inimigo tenta barrar, quanto mais o inimigo tenta afligir, mais a igreja do Senhor permanece firme. Louvado seja Deus. E a mensagem que eu te deixo é: continua firme. Tá passando provação? Tá passando luta? Tá passando
As maiores injúrias da tua vida não te preocupa. Não te preocupa. Porque Deus, Ele já assinou e já carimbou a tua vitória. Amém? O inimigo não tem poder contra a tua vida e sobre a tua vida. Porque maior do que Ele é o Deus que habita em mim e em você. Amém? Que essa palavra, meu querido, venha te alcançar em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus é contigo em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha te alcançar e alcançar a tua família. Amém? Deus é contigo.